E aí galera, olha, Tassis aqui de novo para trazer mais uma análise de filme e dessa vez nós vamos à Espanha de 1492 para acompanhar as aventuras e a história de Aguilar de Nerra. Vamos falar de Assassin's Creed. E se você já está aqui conosco, por que não dar um dedão ali no botão de se inscrever e vir fazer parte da família Opinion? Vamos rumo aos 800 inscritos, seja você mais um a acrescentar a esse número sempre crescente de inscritos. Se você gostou de Assassin's Creed, você assistiu, se você estava lá em 2016, quando esse filme estreou nos cinemas, dá uma comentada aqui embaixo, diz o que você achou, você que é fã da franquia Assassin's Creed. Se você gostou desse filme e gostaria também de apertar o botão gostei aqui no canal Opini para dar uma força pra gente, faça isso, nos ajude, porque é assim que a gente fica sabendo que você está curtindo o nosso conteúdo, se a gente deve manter como a gente está, se a gente deve mudar alguma coisa. É com o seu gostei que a gente fica sabendo, beleza? Então, sem mais delongas, lembre-se, nós trabalhamos na sombra para servir à luz. Somos assassinos. análise de É isso aí, análise de Assassin's Creed, filme de 2016. E se você não está sabendo, Assassin's Creed foi um dos últimos filmes produzidos pela Fox, né? E esse filme baseado, como o próprio nome diz, na franquia de jogos Assassin's Creed da gigante Ubisoft, né? Então, o Assassin's Creed é um dos maiores, se não o maior título, né, dessa produtora de games aí do Canadá, né? A Ubisoft é do Canadá, e no filme nós temos nomes consagrados, viu? Como Michael Fassbender, ele é o Callum Leach, ou Aguilar de Nerra, né? Ele é o produtor, também um dos produtores desse filme, porque o Michael Fassbender, ele é um fã da franquia, se é que você não sabia, pois é, ele é um fã, e eis que foi feito o filme Assassin's Creed. Também temos o veteraníssimo consagrado Jeremy Irons, né? Ele é um templário chamado Alan Riken. E também temos a grandiosa, belíssima e talentosíssima Marion Cotillard. Eu ia dizer Marion, mas não, ela não é americana, ela é francesa. Então é Marion Cotillard, né? Ela é a doutora Sophia Riken, a filha do Alan Riken. Ela é a cientista responsável pela tecnologia do Animus, né? Essa tecnologia dentro do filme, tá? Não estou falando dos jogos, tá, galera? Dentro do filme, ela é a responsável pela tecnologia de regressão, de mapeamento genético, que faz você reviver aí as memórias genéticas dos seus antepassados. O Callum Lynch, ele é um descendente, né, do assassino espanhol Aguilar de Nerra. Então a doutora Sophia Riken faz com que a Callum Lynch reviva as memórias aí do Aguilar de Nerra para saber como recuperar o artefato Maçã do Éden. E esse sim presente em todos os, praticamente todos, né, jogos da franquia Assassin's Creed. Se fala de uma forma ou de outra da Maçã do Éden. E o roteiro procurou se manter, tá, galera, fiel aos jogos. Procurou, tá? Procurou porque teve uma coisa ou outra que não foi tão fiel assim. Isso pode ter desagradado aos fãs, né? Então o jogo traz um lore, né? O lore é gigantesco, tá? Não pense, você que nunca jogou Assassin's Creed, não pense que o lore da franquia é uma coisinha pequena, não. O lore é enorme e isso não caberia no filme, tá? Tudo aquilo não caberia no filme, mas alguma coisa possivelmente sim. Então o roteiro do filme, ele se mantém fiel a alguns pontos principais, né, como o caso da Abstergo, né, como o caso da Maçã do Éden, como o caso da Ordem dos Assassinos, né, a Irmandade dos Assassinos, como o caso dos Templários
E isso talvez não tenha agradado muito aos fãs, porque trouxe elementos novos aí, né? Como, por exemplo, a cadeira, ou em alguns jogos a gente vê que é uma maca em que a pessoa se deita para se conectar ao Animus. Então eles mudaram isso no filme, não é uma cadeira ou uma maca, tá? É um braço mecânico em que eleva a pessoa no ar e vem um conjunto de cabos que se conecta na nuca da pessoa, né? Isso é o Animus no filme. Serve para a mesma coisa? Serve. Ficou bacana? Visualmente sim, mas na questão do lore, talvez o fã da franquia quisesse ver o Animus como ele é no jogo. Entre eles, eu gostaria de ver aquela maca em que o Desmond Miles tinha que se deitar para poder se conectar ao Animus. Né? Eu gostaria de ver a cadeira que veio a partir do Assassin's Creed Black Flag, né? Que não é mais uma maca, é uma cadeira em que a pessoa se senta e a conexão é feita na nuca, né? Da pessoa, como a gente vê no filme. Então eu gostaria de ver isso, né? Outras coisas é que eles não consideraram, por exemplo, nomes, né? Nomes e personagens icônicos da franquia, né? Eles deixam a entender, né, no filme. Eles não citam alguns dos nomes que a gente gostaria de ouvir, né, como o caso de Ezio, como o caso de Altair, né, como o caso de Connor Kenway, do Edward Kenway. Eles não citam isso, mas a gente pode ver a presença deles em alguns objetos no cenário. Tá? Então, dentro da Abstergo, eles têm como se fosse um museu, e dentro desse museu tem alguns objetos que pertenceram a esses personagens. Então foi essa maneira que o filme encontrou de representá-los dentro do filme, beleza? Então isso também agradou os fãs por um lado, por aqueles que conseguiram identificar esses itens, mas por outro não agradou, porque eles gostariam de ver esses personagens pelo menos citados. Mas não foi uma perda total, porque a gente tem personagens que remetem a alguns personagens dos jogos, como é o caso do Musa, né? O Musa, ele é o descendente do assassino Batiste, que a gente vê em Assassin's Creed Liberation, por exemplo, né? Então também a Lin, né, que é a chinesinha que a gente vê lá conversando com o Musa, e que ela participa ao longo do filme, ela participa de algumas das cenas de luta. Ela é uma descendente da Shao Jun, a Shao Jun que a gente vê na animação Assassin's Creed Embers e também no jogo Assassin's Creed Chronicles China, né? A Shao Jun que caiu muito no gosto do público, dos fãs da franquia, né? E os Templários também sofreram adaptações, né? A gente vê que a Ordem dos Templários, ela é representada sim, né, como a gente vê, por exemplo, em Assassin's Creed 3, né, mas muitos dos seus ritos e muito da sua aparência foi retirado, né, de cena. Os Templários são colocados como uma grande organização que age nas sombras, assim, nos bastidores, né, controlando a política e a economia mundial. Tudo bem, é o que os Templários se tornaram na modernidade, né, no lore do jogo, isso aí está de acordo, né, mas talvez aquele fã não estivesse vendo os Templários representados no filme como ele gostaria de ter visto. Mas isso não é uma perda total, isso ficou até de certa forma bacana, porque eles mostram a Abstergo, e a Abstergo está mais ou menos como vemos no Assassin's Creed, por exemplo, no Assassin's Creed Black Flag e no Assassin's Creed Rogue, né? A Abstergo se tornou uma grande empresa multinacional, né? Um pouco também ali, beleza, no Assassin's Creed 3 e na trilogia de Ezio, a gente vê a Abstergo como essa gigante multinacional aí, que seria a face, né, dos Templários para o mundo. No tocante à história, o filme não está tão ruim assim, certo? Ele vai ali, ó, no lore do jogo e pega muito do lore, né, para poder trabalhar a história. A ideia é que o filme trouxesse personagens novos que seriam aproveitados futuramente na franquia dos games, né? Essa era a ideia central
do filme seria o caso do Callum Lynch, por exemplo, né? Seria o caso da Sophia Reichen, né? Por exemplo, e que houvesse outros 2 filmes, ou seja, fosse uma trilogia. Mas o que acontece? A Disney comprou a Fox e esse projeto foi engavetado, né? E também a baixa aceitação do filme perante a comunidade dos fãs, né, e perante ao público que não entendeu muito bem o que é Assassin's Creed, né, porque é um filme que foi pensado em primeiramente com um fã em vista para ele trazer, né, o público para dentro da franquia. Então o público, assim, no contexto geral, ficou meio... Pô, é um filme legal, mas eu não tô entendendo muito bem o que é essa besteira, o que são esses assassinos, né? Porque o filme, ele explora, não explora a fundo, né, o lore da franquia Assassin's Creed. Ou seja, a pessoa que não é ligada nos jogos teve que procurar saber, ou não, né? Tipo, só achou legal o filme e beleza, assistiu e tá bom. Então, no questão da ação, isso o filme entregou. As cenas de ação são excelentes, são plasticamente belíssimas, tá? As cenas de parkour sem comentários. Tudo bem aí que teve muita ação de dublê, né? Foi muito utilizado o dublê nessa questão, né? Então, isso aí, méritos a ele, que deram essa beleza aí plástica, essa beleza atlética e acrobática ao filme. Tinha que ter isso, senão não era Assassin's Creed, tá? Então, e também o salto da fé, minha gente, o salto da fé é o ponto alto desse filme, porque não foi usado CGI, o salto da fé foi feito de verdade, aí executado pelo dublê Damien Walters, né? É considerado o salto livre mais alto já executado por um dublê nos últimos 35 anos. São mais de 40 metros, ele salta de uma plataforma, né? Isso aí é filmado, ele está caracterizado, né, como o Aguilar, e ele salta de uma plataforma de uma altura de mais de 40 metros, o equivalente a um prédio de 11 andares, para cair num colchão de ar, né? Então isso aí vocês devem estar vendo agora nas cenas que estão passando, né? Então isso foi filmado e foi levado para o filme, tá? Então parabéns, méritos ao Damien Walters pela façanha, e méritos à produção, né, que foi uma ideia aí da produção do filme em executar o salto da fé de verdade, não usar CGI, né? A nossa nota para Assassin's Creed, 7 de 10. Não daríamos uma nota maior por esses pequenos percalços e problemas que o filme enfrentou, né, que a gente falou para vocês. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo seu audiência, muito obrigado pela sua companhia. Um beijo do Opine.